Bom, gente, começando por aqui, bom dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Vitória. Eu já dei algumas aulas para vocês, se eu não me engano, eu dei as duas últimas aulas, mas tá aí a apresentação feita. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre demografia ou estudo das populações. O nome do assunto tem essas duas nomenclaturas mesmo, porque se você quebrar a palavra demografia, você vai cair em demo, que é povo, né, e grafia, que é estudo. E aí esse assunto é super importante, tanto para os vestibulares e tanto para a vida. Por quê? Porque ele é um assunto mais conceitual, um assunto mais de estudo, de pesquisa. Então, os conceitos que a gente vai estudar aqui, talvez eles caiam diretamente na sua prova do vestibular, seja Enem, seja FUVEST, vestibulares específicos, tanto quanto aparecem em jornais, revistas, notícias, e é por isso que é importante. Bom, essa aula ela vai ser focada em alguns pontos que eu vou apresentar para vocês, os conceitos básicos, que são coisas que vocês já têm que saber para a prova, porque lá na prova mesmo só vai ter o conceito, então saber a definição dele é importante. E falando um pouco mais de população, a gente vai entender como a população é formada, como ela se distribui no território, no espaço, e alguns gráficos e tabelas, que esse assunto também ele é bastante visual. Então, saber interpretar gráfico, saber interpretar tabela, entender quais são os dados que estão aí é importante. Pode passar para mim, por favor, Zig? Bom, o primeiro passo para a gente compreender como uma população é a gente entender pelo que ela é formada e como ela se distribui no espaço. Todos esses componentes, como distribuição e composição, têm motivos de existir que a gente vai conversar mais para frente. Mas de forma bem básica, uma população é composta pelas pessoas que nascem em um determinado lugar, que é a taxa de nascimento, que você pode observar por conceitos ou taxas mesmo, mensurações de taxa de natalidade e taxa de fecundidade. Taxa de natalidade, ela é conceituada por número de pessoas que nascem em determinado espaço durante o período de um ano. E a taxa de fecundidade está diretamente ligada à taxa de natalidade, mas a de fecundidade ela está mais focada no número de crianças nascidas por mulher, por isso por mulheres em idade fértil. E a outra forma de se somar uma população são as pessoas que não nascem naquele território, mas elas chegam, elas migram, elas vão fazer parte dele no seu dia a dia, que pode ser tanto por migrações internacionais, regionais e temporárias. Então, vou dar um exemplo assim de migrações internacionais, né? Por exemplo, a população japonesa que emigrou aqui um pouco antes e um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. São exemplos de migrações internacionais e provavelmente permanentes, porque essas pessoas não retornaram para o seu país de origem. E não tem nenhum problema elas não retornarem, tá, gente? Antes de eu dar continuidade e falar sobre a diminuição da população, eu queria falar uma coisa que eu esqueci, mas é que vale para todas as nossas aulas. Se vocês quiserem interagir pelo chat, se quiserem me interromper, tiver alguma dúvida, alguma contribuição, por favor, sinta-se à vontade, tá bom? Eu sei que eu vou estar sempre com o microfone aberto aqui falando, mas não tenham medo de me interromper. Continuando. E aí, a outra forma de entender como uma população pode ser formada, né, pelo número de pessoas que deixam de somar nessa população, que de forma bem direta são os números de mortes e imigração, que é literalmente o contrário, né, do aumento. E aí, dentro do número de mortes, entram conceitos importantes como a taxa de mortalidade, que são pessoas que morrem, que em determinado período, né, normalmente é um ano, e aí esse conceito está ligado à expectativa de vida. O que é o conceito de expectativa de vida? É o tempo que se espera que uma pessoa viva nascida em determinado lugar e vivendo de determinado jeito. Então, aqui se consideram parâmetros quanto acesso à saúde, saneamento básico, educação, emprego. Tudo isso influencia no jeito que a gente vai viver. Então, por exemplo, é triste dizer isso, né? Mas o quanto você ganha provavelmente determina onde você mora, o que você come, que lugares você acessa. Então, esses conceitos são super importantes quando a gente vai estudar composição e distribuição. Pode passar.
Mas aí tem uma coisa que a gente já entendeu, né? A população ela é dinâmica, ela muda de lugar. E aí, como eu já disse, todas essas mudanças e ações da população são motivadas. Então, o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês é o conceito de áreas anecúmenas e ecúmenas. Não precisa anotar nada, todos esses conceitos que eu estou falando aqui vão estar numa listinha, que é o material do apoio dessa aula. Mas, de forma bem rápida, áreas anecúmenas e ecúmenas é um conceito muito antigo. Se vocês, para terem uma ideia, é da época que a sociedade, ela, de 1000 anos atrás, que era a capacidade de um lugar se tornar habitável. E aí, antigamente, né, por exemplo, na época das populações que viviam exclusivamente da agricultura, ou antes da globalização, das grandes navegações, um lugar se tornar habitável, bom para se viver, era definido exclusivamente por condições naturais. Então, por exemplo, uma população que está num solo fértil provavelmente vai ter uma das atividades principais a agricultura. O clima vai influenciar em como essa população se comporta, o relevo, os recursos hídricos. Então, para a gente ter um exemplo que não é necessariamente de 1000 anos atrás, mas é como essas condições influenciam em como a população se comporta, é a colonização do Brasil. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela só existe hoje porque quando os bandeirantes, quando os primeiros portugueses chegaram aqui, eles se instalaram perto do curso dos rios, porque a água é super importante para a manutenção da vida, né? Tanto em lavar, pescar, cozinhar e o próprio beber da água. Hoje, as condições naturais não são o único parâmetro que as pessoas consideram para mudar de algum lugar ou para ir morar em algum lugar. Hoje, a gente também considera questões de infraestrutura, empregabilidade, custo de vida, acesso à saúde e educação. Então, por exemplo, um discurso que a gente escuta muito, por exemplo, pessoas que vão morar nos Estados Unidos para conseguir um emprego e, com consequência disso, vão ter acesso a melhores escolas, vão ter acesso a um melhor sistema de educação para os seus filhos, saúde, infraestrutura, estradas melhores, chegar em lugares mais rápido, tudo isso influencia. E aí aqui eu coloquei de exemplo, gente, aonde você pode ver esses conceitos de ecúmeno, anicúmeno, de como as condições de vida, as condições naturais e as condições de infraestrutura influenciam a dinâmica populacional. Então, por exemplo, no livro Vidas Secas, que é uma leitura de vestibular, talvez, não me recordo se ele está no vestibular esse ano, mas ele tem um cenário bem parecido com Morte de Vida Severina, que é o sertão que passa por uma seca. Então, durante o livro, esses dois livros, a gente pode observar que os personagens desse livro se veem obrigados a se mudar, porque o lugar onde eles estão não consegue mais prover condições para a reprodução da vida. Então, o livro Morte Severina mostra muito disso, né? Que o livro em si é, é a viagem do Severino até ele chegar ali na zona da mata, onde ele chega de fato na cidade, onde ele acha que a vida vai ser melhor. E aí esse é um ponto importante, né? Porque onde a gente acha que tem toda essa infraestrutura, toda essa empregabilidade, talvez ainda não seja o melhor lugar. Então não existe um lugar perfeito. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma coisa para me complementar, por favor, me diga. Mas acho que a gente pode passar para o próximo slide. Um conceito que é muito cobrado em vestibulares e que também é usado para classificar, estudar, dinamizar a população é o conceito de populoso e povoado. O primeiro conceito, ele está ligado diretamente à população absoluta. O que é a população absoluta? É a população total que mora. Todas as pessoas que moram no lugar compõem a população absoluta. Então, um lugar, um país, uma região, um estado ou um bairro populoso é um bairro ou algum lugar que tem muitas pessoas morando. É simples, é concreto esse conceito, mas pode confundir com povoado. Povoado tem a ver com a densidade demográfica, ou seja, a distribuição das pessoas em determinada área. Então,
um local povoado é um lugar que tem muitas pessoas vivendo em um mesmo espaço. E aí eu trouxe essas tabelinhas aqui, porque quando a gente fala de povo populoso e povoado, a primeira escala de análise que a gente pensa é países. E aí eu queria trazer isso para dentro do Brasil, porque aqui é um ótimo exemplo para a gente estar estudando isso. Então, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado no país que tem mais gente morando, mas não é necessariamente aonde tem mais gente por quilômetro quadrado. A unidade federativa do Distrito Federal, sim, gente, o Distrito Federal não é um estado, mas a gente pode deixar essa conversa para outro dia, se vocês tiverem curiosidade, eu explico certinho. Mas ele é uma unidade federativa pequenininha, mas tem muita gente morando lá. E aí, esse foi só um primeiro exemplo. Mas se a gente pegar o exemplo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, em termos de extensão territorial, ele é menor que São Paulo. Mas aí, se a gente for olhar aqui ó, na tabelinha, ele está em segundo lugar, porque ele também tem uma população alta, mas ele não, as pessoas não têm o mesmo espaço para se distribuir enquanto São Paulo. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Beleza. Pode passar. Bom, entender quantas pessoas tem num lugar, quantas pessoas chegaram, quantas pessoas foram embora, quantas pessoas nasceram, não é o suficiente para entender a população. A população é composta por pessoas e pessoas são complexas. Então, outros indicadores que se criaram ao longo da história para estudar e entender um pouco mais da população são esses dois indicadores. O primeiro e mais antigo deles é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Ele mensura a produção de riquezas. Então, o que ele vai se atentar mais particularmente? Aos setores da economia. Então, a economia é composta pelo setor primário, que é a agricultura, extração, exploração, mineração, o setor secundário, que é a industrialização, e o terceiro setor, que é a prestação de serviços. Então, tudo isso gera riquezas, né? Todas as pessoas trabalham em algum desses setores e tudo isso entra para a conta. Mas entender só quanto uma pessoa ganha ou o quanto um país ou estado é rico não é suficiente. Então, foi criado também o segundo indicador, que chama Índice de Desenvolvimento Humano. E ele vai levar em consideração 3 pontos focais, 3 pilares: a educação, a saúde e a renda, que é o próprio PIB. Então, dentro de educação, vão ser analisadas taxas de alfabetização. Então, qual a porcentagem da sua população que é letrada? Porque saber ler, escrever e ter uma compreensão de documentos, tudo isso vai influenciar, por exemplo, no nível de escolaridade. Então, a maioria da população terminou o colégio, concluiu o ensino médio, está na faculdade. Quantos por cento da sua população tem mestrado? E aí isso também influencia, por exemplo, taxa de alfabetização, a taxa de evasão escolar. A taxa de evasão escolar é um índice educacional, mas ele está atrelado a outras coisas. Então, por exemplo, está atrelado ao nível de renda, muitas pessoas deixam a escola porque precisam trabalhar, níveis de violência, então, ou outras necessidades. Aí a gente entra no nível de saúde, nível de saneamento básico. Tem esgoto encanado, água encanada, acesso a equipamento de saúde. Tem um postinho perto da sua casa ou você precisa andar, sei lá, quilômetros, tem que pegar 2 ônibus, 3 para ter acesso a um posto de saúde. Tem um hospital. E aí entra um fator muito importante que vai influenciar. Todos esses fatores, né, vão influenciar aquelas coisas que a gente já conversou sobre taxa de mortalidade, taxa de natalidade, expectativa de vida. Mas um exemplo que eu sinto que é bastante concreto é a medicina, né? E aí tem a medicina preventiva e a curativa. Campanhas de vacinação são super importantes para impulsionar a qualidade de vida. Então, quando você é criança, a quantidade de vacina que são oferecidas nos postos de saúde, e aqui eu dou palmas para o SUS, que são obrigatórias, que são gratuitas e que tem campanhas conscientizando a população da importância. Porque algumas doenças
não se tem cura, não se tem tratamento, né? Às vezes é só um paliativo, e aí tudo isso pode ser evitado com uma vacinação. E aí existe a medicina curativa, né? Tratamento de doenças. Então, por exemplo, há 200 anos atrás, você não tinha um tratamento para tuberculose. Tuberculose é uma doença que hoje é super tratável. Mas as pessoas há 200 anos atrás morriam de tuberculose, porque não tinha cura, porque a medicina não tinha avançado esse tanto. Olha que maluco. E aí, dentro de saúde, também existem níveis de violência física ou mental. Então, qual que é o acesso da população a psicólogos? Né? Qual que é o acesso, talvez, a psicólogos na escola, a conscientização sobre violência física, tudo isso, entendem que esses conceitos eles se relacionam, por isso que faz sentido eles estarem juntos? E aí, aqui no final do slide, gente, tem um dado bem numérico, que é super atualizado, mas é o PIB do Brasil. Se eu não me engano, a cotação do PIB é feita em dólares, mas eu não posso confirmar isso. Mas o Brasil teve 7,3 trilhões. E aí o IDH do Brasil, ele foi de 0,699. Bom, localizando esses números, o PIB do Brasil está entre as o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, sem dúvida alguma. O PIB do Brasil é considerado mediano. Me perdoe, o IDH do Brasil é considerado mediano. Por quê? O índice de IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é um país, melhor é a qualidade de vida. Então a gente pode ver que o Brasil tem um PIB alto e um IDH mediano. Então quer dizer que o Brasil é rico. Mas os brasileiros não são ricos. E não são ricos quanto a dinheiro, não são ricos quanto ao acesso à educação, à saúde, a saneamento básico. Não são. E o pior, gente, o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais. Então, se a gente abrir esse PIB por regiões ou até por estados, a gente vai ver uma desigualdade muito grande. Assim como o IDH. Então, por exemplo, o maior gerador de PIB do país é São Paulo. E aí, por exemplo, se a gente for comparar com regiões do Centro-Oeste, tem um desnível muito grande, mas quando você coloca na conta, tudo isso fica mediano. Então, esses dados são importantes, mas muitas vezes eles talvez mascarem a realidade individual de cada estado, de cada região, cada cidade. E aí aqui tem uma setinha, gente, que é uma indicação de música, que vai estar no final do slide, que vai estar no material também. Mas ele é um sambinha da época de 2000, que ele chama Mora no Brasil. E aí aqui ele fala, né, o cantor é o Seu Jorge, e ele fala sobre o PIB do Brasil, o IDH, qualidade de vida, educação. Então, como eu disse, né, são conceitos, são palavras e são situações tão concretas que talvez não estejam só na sua prova de vestibular, né? Olha aí, tá na música. Pode passar. Até aqui, alguma dúvida, gente? Não. Beleza. Um gráfico que provavelmente vai cair na sua prova e eu vou ensinar vocês a interpretarem esse gráfico. Bom, esse gráfico aqui chama pirâmide etária e ele é composto por dois eixos, né? O eixo vertical é o eixo das idades. O eixo horizontal é a quantidade de população em porcentagem. Ele está dividido aí no meio, né, de uma cor azul e uma cor rosa, porque ele é destinado ao sexo, então o IBGE normalmente faz esse estudo, considera que existem dois sexos, masculino e feminino. E na sua prova ele pode aparecer em preto e branco, independentemente da cor. O primeiro lado aí ele é destinado aos homens, o segundo lado é destinado às mulheres. E aí, em características gerais, gente, primeiro, a primeira pirâmide, ela é do Quênia, em 2020, e ela parece de fato uma pirâmide, né? Uma base muito larga, então significa que você tem uma população jovem, muito grande, que significa que nascem muitas pessoas, mas que ao longo da vida acontecem enfermidades, acontecem acidentes, acontecem condicionamentos de vida que fazem com que essa população vá morrendo, gente. É literalmente isso, é um conceito pesado. E que quando você chega ali nas fases mais da população mais idosa, que é o topo, você tem um topo estreito.
Então, você pode ver que há diversas coisas na vida que condicionam a qualidade e a expectativa, né? Então, espera-se que a população viva menos, né? Que a longevidade não seja tão grande. Eu vou pular para o último gráfico agora, porque o do meio Brasil eu queria me ater um pouco mais a ele. O último gráfico, ele é da cidade de Hong Kong, que tem uma particularidade muito grande política. Outro dia a gente pode conversar sobre isso. Mas olha aí como é a diferença. Lá em Hong Kong nascem poucas pessoas comparado ao Quênia. Por quê? Porque há uma política e há uma mudança de acesso à educação e ao mercado de trabalho, por exemplo, onde a taxa de fecundidade, né, o número de filhos por mulher, cai drasticamente. Porque essa não é a meta ou não é o único caminho para uma mulher. Existe um planejamento de carreira, existe casamentos mais tardios. E aí, se a gente for ver, a parte que mais se destaca nessa pirâmide é o meio e o topo. Porque você tem uma população adulta que está em idade de trabalhar, que vai estar produzindo riquezas e vai estar tendo uma qualidade de vida melhor, né? Então vai estar tendo acesso à educação, saúde, uma economia que permita que você planeje sua carreira, que permita que essa população tenha uma qualidade de vida maior. E aí, a do meio, que agora fala um pouco da gente, Brasilzão. Gente, não se esqueçam que essa pirâmide, a nossa agora, parece uma coxinha, tá bom? A gente pode ver que a base dela é uma base um pouco mais estreitada, não tanto quanto a de Hong Kong, mas não é tão larga quanto a do Quênia. Por quê? Porque aqui a gente já começa a observar um processo de foco na carreira, de democratização do acesso a métodos contraceptivos, que vão influenciar também, né? Por exemplo, o número de mulheres que trancam a faculdade, que deixam de estudar porque têm filhos e não conseguem conciliar isso, é muito grande. E aí a gente pode ver, indo para o topo, que o topo está se alargando, mas ainda não está nos níveis de Hong Kong, mas a tendência é que chegue. E a parte que mais se destaca nessa pirâmide é o centro, é a população adulta e a população jovem. E aí, o que, que a população adulta e a população jovem são boas para o seu país, né? Em termos assim, bem econômicos. É a população que trabalha. Então, a população que se destaca nessa faixa do meio aí é a população economicamente ativa, que vai produzir riquezas, que vai trabalhar no primeiro, no segundo e no terceiro setor da economia. E aí, essas faixas, né, mais baixas, que são tanto a população que é criança, que é infantil e a população idosa, compõem a população economicamente inativa, que não deve, que não pode trabalhar. Então, alguma dessas pirâmides aqui, gente, nenhuma delas é o sonho do país, entende? Porque todas elas têm pontos positivos e negativos. Por exemplo, a do Brasil é ótima agora para um desenvolvimento econômico. Beleza? Não sei se está confuso. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste. Pode passar, por favor. O segundo gráfico que vocês provavelmente vão encontrar e que normalmente está relacionado ao gráfico da pirâmide etária é esse, é o mapa de transição demográfica. Ele mostra dados como taxa de mortalidade, taxa de natalidade e crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, gente, é literalmente quanto uma população cresceu. Para você fazer essa conta, você só precisa tirar da taxa de natalidade a taxa de mortalidade. Então, por exemplo, aqui no gráfico a gente vê um espaço, né, que é essa linha de mortalidade e a linha vermelha, que é a taxa de natalidade. Entre essas duas acontece um crescimento vegetativo. Ou seja, ele é literalmente a subtração desses dois dados. E aí você consegue entender quanto que a sua população cresceu. A primeira fase é chamada de pré-transição. Então, o que, que acontece? O que, que ela é caracterizada? Por uma alta taxa de mortalidade e por uma alta taxa de natalidade. Esse período
por exemplo, aqui no Brasil, ele é marcado pela pré-industrialização. Então, tinha um modo de vida rural muito grande, caracterizado pelo quê? Por um não acesso a métodos contraceptivos, por um casamento muito cedo, por mulheres que eram exclusivamente, né, tidas para o lar, então o seu papel social era casar, ter filhos e cuidar da casa. E aí não era um momento onde você tinha muito acesso à medicina, campanhas de vacinação não eram recorrentes, então a taxa de mortalidade também era alta, como eu falei, né? Muitas doenças ainda não tinham cura, não tinham tratamento e levavam a pessoa a óbito mesmo. E aí você começa a ter uma mudança nos comportamentos sociais quando chega a industrialização. Estou falando que a industrialização é boa? Não, mas estou falando que ela tem seus aspectos positivos, porque ela é caracterizada, como a gente já estudou, por uma mudança nos comportamentos sociais. E aí, esse segundo momento, qual que é uma prioridade? Pensa se você fosse um líder governamental. Qual que é a sua prioridade primeiro? Fazer as pessoas pararem de morrer ou fazer as pessoas controlarem a quantidade de nascimentos? A demanda imediata é que você arrume soluções de medicina, de, de acesso à saúde, de que você melhore saneamento básico. Então, por isso que a taxa de mortalidade tende a cair primeiro. E aí, como você tem muita gente que ainda está nascendo e a sua população está vivendo mais, é o momento que você tem mais gente, concorda? Porque você não tem aquele, né, bem entre aspas, equilíbrio. Então, esse período é caracterizado por um boom demográfico. Então, por exemplo, né, na Europa, esse momento foi logo após a Segunda Guerra Mundial, onde teve um avanço de tecnologia muito grande, e aí você teve uma população que explodiu, você tinha muita gente vivendo. E era uma população que jovem, porque tinha muita gente nascendo. E aí a terceira fase é chamada de desaceleração demográfica, que é marcada pelo que a gente está vivendo agora. Hoje o Brasil vive a sua terceira fase demográfica. A gente está caminhando para o fim dela, mas ainda assim vivemos a terceira, que é marcada pela emancipação feminina, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a democratização a métodos contraceptivos, aonde você democratiza na escola ou nas próprias famílias, gente, de qual que é o seu objetivo, né? Agora há um incentivo muito grande aos estudos, ao planejamento de carreira, à independência financeira, e só depois que você tivesse consolidado como economicamente, aí sim que entram os planos para uma família, para a construção, porque hoje uma ideia que a gente tem muito, que eu escuto muito, por exemplo, é que ter filhos é muito caro. Então você não você precisa, é uma coisa que precisa de planejamento, que é uma ideia totalmente contrária quando a gente vai ver lá nos anos de 1930, num Brasil pré-industrial, onde filhos, na verdade, são mão de obra, né? Então, os filhos têm que trabalhar muito cedo para colocar dinheiro em casa, para colocar comida na mesa. Então, a gente pode ver uma mudança, né, de pensamento. E aí, aqui no finalzinho do gráfico, né, na fase 4, que é a fase onde os países desenvolvidos passam, a gente vê de novo uma estabilidade, né? Então, o nível de natalidade e de mortalidade já estão mais nivelados, por assim dizer. E aí é importante que a gente veja que essa linha azul, né, a taxa de mortalidade, ela tende a crescer um pouco. Mas ela tende a crescer por quê? Né? Por mortes naturais. Então, ainda não achamos na medicina a fórmula da longevidade, da vida eterna. Então, a tendência é isso. E aí, o que, que acontece? Com uma taxa de mortalidade crescendo e um nível de natalidade estabilizado baixo, é que a sua população diminua, porque não nasce um contingente de pessoas para repor. E aí eu queria passar para o próximo slide, porque a condição de repor a população é um fator importantíssimo para quando a gente discute previdência. Bom, gente, esse slide ele está dedicado à previdência social, mais exclusivamente
a Previdência Social no Brasil. De forma muito rápida aqui, tá? De novo, talvez isso não caia no seu vestibular, mas provável que caia em vestibulares mais específicos, assim como a FUVEST, a Unesp. Não acredito que isso vá cair no Enem, mas é importante saber porque é uma discussão que a gente está muito recente. Mas como funciona a Previdência Social aqui no Brasil? Bom, existe uma contribuição compulsória. Então, a população economicamente ativa, ou seja, a população que trabalha, paga a aposentadoria atual. Então, por exemplo, né? Seu pai e sua mãe trabalham, vamos supor que trabalham de carteira assinada. Então, tem um imposto que é retirado todo mês dele e de mais milhões de brasileiros que são retidos na Previdência Social e aí distribuídos para os aposentados e pensionistas. Além disso, como que o dinheiro ele é pago? Também tem outros impostos para a Previdência, que às vezes são cobrados de empresas. Beleza. A reforma da Previdência é necessária? É. Mas em que contexto que ela é necessária? Bom, quando você tem um envelhecimento da população e uma baixa taxa de reposição, que é o que está acontecendo na quarta fase da transição demográfica, que está acontecendo nos países desenvolvidos. O que acontece? A população está vivendo mais. Então, você tem uma tendência que essa população se torne mais idosa, preferencialmente, né? E aí não tem tantos jovens para trabalhar e fazer essa composição das aposentadorias. Então, entende que tem um desequilíbrio? Você tem mais beneficiários da aposentadoria, da Previdência Social, do que contribuintes. Beleza, realidade em países desenvolvidos. Lá isso é um problema sério, onde estão adotando políticas, por exemplo, de incentivo a imigrações, para que mais pessoas jovens vão trabalhar lá e que esse equilíbrio seja recomposto. No Brasil, a reforma previdenciária é uma prioridade agora? Não, não é uma prioridade agora. No momento, como eu mostrei naquela tabela para vocês, né, naquele gráfico que parece uma coxinha, a faixa que mais se destaca no Brasil é a população em idade de trabalhar, é a população economicamente ativa. Então, a gente tem um superávit, né? Quer dizer que positivamente a nossa tabela está, a nossa balança está favorável, porque a gente ainda tem um número de pessoas contribuintes maior do que beneficiários. Então, a Previdência agora não precisa ser uma prioridade, mas é o que está escrito aqui no slide, é um superávit temporário. Daqui 30 anos, a nossa pirâmide vai se parecer com o de Hong Kong. E aí vai ter um problema. E aí vai ser necessário uma reforma da Previdência. Só que qual que é o problema da reforma da Previdência atual? São as suas propostas. Então, a proposta que tá sendo discutida é um aumento no tempo de contribuição. Então, as pessoas precisam trabalhar mais para se aposentar. Tem uma idade mínima para se aposentar que não tinha nas outras regras da aposentadoria no Brasil. E aí tem a mesma idade para homens e mulheres. Isso também é novo, é um parâmetro novo. E qual que é o problema dessa proposta? Bom, a gente vive no Brasil uma imensa desigualdade social. Então, por exemplo, né, se a gente for abrir de novo as regiões do país, e se a gente for até abrir os setores da economia, gente, é quase desumano comparar um empresário que trabalha num escritório 8 horas por dia, 4 horas por dia, do que comparar um agricultor que trabalha debaixo de sol, com quase nenhum recurso dado pelo Estado, que trabalha ali quase 12 horas para arar o solo. Complicado discutir isso, né? Comparar essas diferentes realidades. Mas o que acontece? Se você estabelece uma idade mínima, então, por exemplo, acho que 60 a 65 anos, se você for abrir os dados de expectativas de vida em algumas cidades do país, não chega a 60. Então, falar para uma pessoa que não tem uma expectativa de 60, que ela vai ter que trabalhar até os 60, é negar o direito de aposentadoria a essas pessoas. Entende como isso é problemático? E aí, de novo, né? Quando você coloca a mesma idade para homens e mulheres, você desconsidera que as mulheres normalmente têm dupla, até tripla jornada de trabalho.
Então, o quanto que isso é desgastante? E esse desgaste do dia a dia interfere diretamente na qualidade de vida. Então, não ter um tempo para um lazer, não ter um tempo para fazer uma academia, ou para poder descansar, assistir um filme. Gente, lazer não é um não é um supérfluo, não é um adicional, não é uma distração. É uma condição que é super importante para nossa qualidade de vida. É tão básico para nossa qualidade de vida quanto a alimentação, quanto o trabalho. Então, desqualificar uma atividade é super nocivo à qualidade de vida. Algum comentário até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguma surpresa? Ai, desculpa, Laura, se tô te É, deixando triste. Fala, Flora. é por isso que, tipo, a mão de obra, tipo, que tem a agrária é tão, tipo, abrangente e grande, porque os trabalhadores trabalham por mais tempo e eles morrem mais cedo, o que não ganha. Como é o nome daquilo? Aposentadoria? É exatamente isso, Flora. Tipo, um condicionamento das condições de trabalho é que isso, logicamente, vai entrar em outros assuntos, né? Como direitos trabalhistas, quanto a cargas horárias, mas isso influencia diretamente na Previdência, né? Imagina, o quanto é desgastante. E aí, falar sobre desgaste no trabalho pesado, a gente logo pensa nas pessoas que trabalham no campo, né? Mas, por exemplo, realidade nossa aqui que vive em São Paulo, passar 2, 3 horas no trem, no metrô, é desgastante, interfere na qualidade de vida. Porque imagina um empresário super rico que pode ir trabalhar de helicóptero, que não precisa pegar trânsito, que não precisa acordar cedo, que não tem que sobreviver ao empurra-empurra do trem. No final do dia, o quanto que isso faz a diferença? E aí é um dia, é 7 dias, que é uma semana, é 30 anos. Botar isso na ponta do lápis faz toda a diferença. Eu não sei se eu te respondi. Te respondi? Não sei se nem se era uma pergunta. Sim, sim, sim. Pode passar o slide, fazendo favor? Bom, a gente agora vai se ater um pouco mais de teorias demográficas, como eu disse, é um conceito mais teórico mesmo, mas é importante para ver que algumas ideias ainda sobrevivem no dia a dia. Bom, as teorias demográficas, elas são estimativas e tentativas de prever o crescimento da população. Bom, são tentativas, né? São previsões. Previsões normalmente não dão muito certo, mas elas são importantes porque elas fundaram alguns ideais de pensamento que a gente pode até ver hoje. Bom, a primeira teoria que a gente tem datado sobre os estudos da população é a teoria malthusiana, que ela surgiu na primeira revolução industrial da Inglaterra. A gente já conversou sobre isso, que existem diversos tipos de revolução industrial, mas ela era baseada num princípio que a população cresce em 3G, enquanto a produção de alimentos cresce em PA. Então, olha esse gráfico aqui que está aqui do lado, gente. Vai chegar um momento que você vai ter mais gente para comer e não vai ter campo para plantar, não vai ter condições de abastecer essa população. E aí, isso vai ser um ponto de crise. O Thomas Malthus, que desenvolveu essa teoria, ele é um economista e ele se preocupava com esse ponto de crise porque pessoas com fome fazem revoluções, elas protestam, elas criticam. Então, tornar uma população abastecida era uma prioridade, né? Era um problema, era uma questão a se preocupar. Mas a solução encontrada por Thomas Malthus é uma coisa que a gente está muito acostumado, que é culpar os pobres pela pobreza. Então, a solução que ele encontrou era literalmente abstinência sexual e entender que as mortes por doenças e guerras regulavam e mantinham o equilíbrio da população. É maluco, né? Pensar que a forma de
Evitar uma crise é deixar que as pessoas morram por doenças e não desenvolver a medicina. Gente, aonde a gente pode ver isso? No livro Quincas Borba tem uma máxima chamada, né, ao vencedor as batatas, onde fala que a guerra, as doenças servem de mecanismos para regulação e manutenção da vida e do equilíbrio. Então, essa fala aqui, ela é tida num momento do livro onde o Quincas Borba fala sobre duas tribos que precisam atravessar um campo onde vão encontrar batatas que vai prover o alimento das tribos. Só que não tem batatas suficiente para as duas tribos. Então, se elas dividirem, todos morrem. Então, o que é necessário ser feito? Olha que desumano. As tribos precisam guerrear, batalhar, e só uma, né, a vencedora, vai conseguir as batatas. Beleza. A teoria se estendeu, né, gente? A gente pode até ver princípios dessa teoria quando o Machado de Assis vai escrever Quincas Borba e essa teoria do positivismo do vencedor das batatas. Mas qual que é o erro dessa teoria? O que ela não previu? Bom, apesar de ela ser feita na Revolução Industrial, ela não previu que as inovações tecnológicas atingiriam o campo. Então, hoje, por exemplo, é possível se plantar em quase qualquer lugar. Existe agricultura em curva de nível, que permite que as pessoas plantem em morros. Tem correção do solo para solos muito ácidos, muito básicos. Existem técnicas de correção para que o solo se torne próprio para o cultivo de certo alimento. Técnicas de irrigação em lugares muito secos. Agricultura intensiva, né? Então, agricultura suspensa, tem tudo isso. E aí hoje, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, né, nas próximas teorias, mas o maior problema não é a produção de alimentos. As pessoas não têm acesso a alimentos, a comida, por uma má distribuição desses alimentos. Mas a gente já conversa sobre isso daqui a pouco. Algum comentário sobre essa teoria? Não? Pode passar então, Zig, fazendo favorzinho? Bom, a Calma, próxima. eu tenho. Fala, Flora. Você tinha falado sobre o comentário, né? Aí eu ia até fazer uma brincadeira que seria tipo. Com a fome eles poderiam. Ai, como é que faz? Como é o nome daquilo? Eles poderiam, tipo, fazer o canibalismo, né? Comer, tipo, os humanos lá porque tá morrendo de fome. Olha, não vou dizer que não, porque em termos de crise, a gente se surpreende com as coisas que as É pessoas porque fazem, né? a gente, tipo, querendo ou não, a gente tipo, animal, assim, sabe? Tipo, de acordo com, tipo, a biologia e tal, essas coisas todas. Então, tipo, a gente tem um instinto animal. Então, tipo, se a gente tá com fome, a gente vai procurar algo pra comer. Então, tipo, se não tiver nada pra comer, a gente vai lá e pega, tipo, a carne do outro. Até, tipo, assim, tem até um filme que fala sobre isso no Netflix que é muito, tipo, sei lá, nojento às vezes, sendo que fala sobre isso, fala sobre a fome. Que eu acho que a maioria das pessoas já deve ter assistido, que o nome é O Poço, que, tipo, comenta sobre, tipo, o cara que tá morrendo de fome lá, aí ele tem que comer a carne do outro homem lá. Mas é exatamente isso, Flora. A gente não pode subestimar, sabe? Somos animais, a gente tem toda essa pompa de somos racionais, somos pessoas desenvolvidas, a natureza se curva aos nossos pés diante do nosso conhecimento, e a gente renega muito esse fator biológico nosso, né? Então, importante a gente relembrar disso. Aí eu queria falar uma coisa que é sobre a Revolução Francesa. Não sei se vocês já estudaram, mas um dos antecedentes da Revolução Francesa são duas crises no campo, né, de fome. Então, a fome impulsiona revoluções políticas, econômicas, mudanças, além de tudo isso. Então, não subestime um povo com fome. Bom, a segunda teoria é a teoria neomalthusiana. Ela surgiu ali depois da guerra, e aí ela pode ser resumida com o crescimento populacional gera custo ao Estado e impede o investimento na economia e no setor produtivo. Então, gente, de novo, mais uma vez, se culpa os pobres, porque a população que é pobre, que não tem acesso
a infraestrutura de saúde, educação, alimentar, saneamento, impede que o Estado se volte a atenção aos setores da economia. Olha que absurdo. Eu acho essa teoria a mais absurda de todas, gente. Porque você justifica talvez um não desenvolvimento por cuidar da sua população. Desde quando não cuidar da população não é investimento? E ainda piora, né? A terceira teoria é a teoria ecomalthusiana, onde entra na jogada uma preocupação ambiental. Tanto que ela surgiu aí na década de 70 e 80, quando os países começaram a ter uma atenção mais ambiental. Ela pode ser resumida como crescimento da população gera esgotamento dos recursos naturais. Então, quanto mais pessoas você tem no país, mais, por exemplo, você precisa queimar carvão mineral, ou mais você precisa desmatar para construir hidrelétricas, ou mais você precisa retirar de petróleo para gerar combustível para essa população se deslocar, ou plástico para algumas manutenções da vida. E aí a solução, de novo, é o controle de natalidade, né? Que ele sugere um planejamento familiar, onde você reduz a quantidade de filhos, planeje sua carreira, e até a esterilização forçada. Qual que é o erro dessas duas teorias? Um erro, assim, visto do ponto de vista econômico. Quem gera riquezas para um país é a população que trabalha, gente. De forma bem simples. Então, se você quer diminuir a sua população, não tem problema nenhum, mas você precisa estar ciente que a quantidade de pessoas que trabalham vai diminuir. Então, por exemplo, essa população destoa totalmente do que acontece hoje nos Estados Unidos e na China, que são países com populações absurdamente grandes e são países ricos. Tudo bem que a gente pode, de novo, destrinchar, ver a desigualdade de cada estado, de cada região, mas a realidade não confirma a teoria. Próximo. E a última teoria de todas é a teoria reformista ou a teoria marxista, que ela veio em contrapartida de tudo isso que se estavam falando, né? De culpar os pobres, de desenvolvimento econômico. Então, a máxima dela é que não é a população que gera pobreza, mas a pobreza que gera o aumento da população. Então, a má distribuição de renda, né, vai permitir, por exemplo, que as pessoas não tenham, talvez, acesso à educação, não conheçam métodos contraceptivos, não planejem, não sonhem com, talvez, bem entre aspas, né, uma vida melhor, ou com uma carreira, talvez que necessite de uma faculdade, né? Que todos esses sonhos talvez só permitam ser sonhos ou nem se permitir sonhar. E aí, o que acontece? Essa teoria ela vai bater de frente total com a questão da fome que eu falei lá naquele último slide, né? Sobre que a renda condiciona o acesso à alimentação, o acesso à educação. Então, a realidade que a gente vive hoje é que a gente produz muito alimento e que é desperdiçado. Então, a má distribuição de renda permite que a desnutrição, que a fome coexistam com o desperdício. A gente pode ver isso na nossa cara hoje, vendo as reportagens de televisão. A gente pode ver isso em todas essas músicas e esses livros que eu deixei aqui de recomendação para vocês, gente. Ó, na música perfeita da Elza Soares, que dá o nome desse cursinho chamado Brasis, num álbum chamado Planeta Fome, na Receita da Fome, que é uma literatura de cordel, e no Quarto do Despejo, que é uma leitura obrigatória da Unicamp. Gente, esse livro é incrível. E se você já teve a oportunidade de ler algum trecho e não se emocionou, acho que você precisa ler de novo. Onde ela fala sobre a desigualdade, ela fala sobre política, ela fala sobre economia, sobre acessos. E, por último, também é uma literatura de cordel, que fala sobre a fome. Gente, a fome é um problema seríssimo. É uma coisa super básica, né? Que você mata com um pedaço de pão, mas que tem tantos condicionantes quanto a economia, quanto a geração de riqueza, quanto a desigualdade, que ela se torna um problema. A solução dada pela teoria, gente, é uma coisa que, sim, casa com todos os problemas, né?
que é um investimento em saúde, educação, cidadania, para melhorar a qualidade de vida, para dar condições às pessoas terem acesso a essa renda, poderem ter acesso a esses alimentos, uma qualidade de alimentos boa também. E aí, qual que é o problema? O problema é que tem uma falta de aplicabilidade em escala global. Os alimentos hoje, eles não são vistos como insumos básicos para a gente manter a nossa vida, eles são vistos como mercadoria. Então, para eles vale aquela oferta de demanda, a questão de, às vezes, muitos países preferem jogar toneladas de alimentos no lixo em vez de vender a preços mais baratos, em vez de doar esses alimentos para outras populações. Então, gente, eu acho que cheguei por aqui em todos os assuntos, acho que até passei um pouquinho do tempo, tem um exercício para a gente fazer, mas não é uma aula que eu estou feliz em dar, tá? Eu falei muitas coisas tristes e eu espero que vocês reflitam e escutem essas músicas para a gente conversar e ter consciência, sabe? Que a desigualdade, acho que todas as aulas que eu já falei para vocês, eu sempre dou uma tombada, né, para falar de desigualdade, mas é uma coisa que eu não consigo fugir, uma coisa que a gente vê, não tem como falar sobre produção de alimentos e gente que tem come caviar, lagosta, sei lá, tudo isso, e tem gente que não tem pão, tem gente que não tem arroz e feijão no prato. Sei lá, uma coisa triste, enfim. Se alguém quiser falar alguma coisa, se a gente se não sei se vocês querem conversar um pouco e depois seguir para os exercícios. O que vocês acham? Ô, Zig, acho que enquanto fica esse silêncio, você podia mudar o slide, que aí o pessoal consegue ler os exercícios e se quiserem já tentar responder, ou se quiserem falar sobre outra coisa, sintam-se à vontade, gente. Você consegue baixar um pouquinho, tipo, o slide, porque não tá dando pra ver a última frase da questão lá, que tem, tipo, acho que é o D, aí não dá pra ver.
Gente, eu não vou nem perguntar qual vocês acham. Não, mentira, eu vou perguntar sim, sabendo que tem uma letra B ali bem vermelha no canto do slide. Então, é... Nossa, eu não tinha nem percebido que tinha uma letra B lá. Pensei que era, tipo, alguma coisa do curso mesmo. Nossa, meu Deus, e eu tava lendo aqui e eu já ia responder a B. errinhos hoje de apresentação. Ai, gente, não deveria ter falado nada, né? Então, ai, finge que eu não falei nada, não tem nada ali não. Eu tinha achado que era a B, então eu vou ficar com a B. Bom, gente, acho que a gente só tem mais um minutinho de aula, então eu vou. Bom, como eu já dei super spoiler aí, né? Eu vou explicar por que que é a B, tá? Mas eu vou fazer naquela metodologia que a gente faz, tá? De analisar todas as alternativas, explicar por que não nenhuma das outras além da B. Bom, o texto fala sobre o processo de envelhecimento no primeiro parágrafo, sobre os países desenvolvidos, que teve um tempo maior até que a população envelhecesse, todas as condições, e que como isso na América Latina é diferenciado, né? Não procede isso na América Latina. Que aqui o processo de envelhecimento das populações foi muito mais rápido e que ele acontece em meio a algumas turbulências econômicas. Bom, a primeira alternativa aqui fala sobre um processo generalizado de envelhecimento populacional em todo o mundo, que o que é explicado pela explosão demográfica vivenciada atualmente pelos países, pela maioria dos países. Bom, gente, primeiro de tudo, envelhecimento populacional não está ligado à explosão demográfica. Na verdade, o envelhecimento populacional acontece quando há uma queda na taxa de natalidade, nos números de população jovem. Então, já está errado por isso. Outro motivo que também está errado. Lembra quando a gente viu a pirâmide do Quênia? O Quênia está sofrendo um envelhecimento populacional? Não. Então, de novo, tem que tomar cuidado com alternativas que sejam generalizantes. Todo, nenhum, nunca. Tomar cuidado com as alternativas. Vou pular a B, né, que é a resposta certa, e vou analisar a C. A queda das natalidades. Opa! Tô um pouco difícil hoje a minha dicção, né? A queda das taxas de natalidade vem se tornando um problema para os países subdesenvolvidos, que atinge os mais altos índices de envelhecimento populacional. Lembra daquele slide de previdência social, onde a gente viu que o problema da previdência social é causado pelo envelhecimento da população, a não reposição da mesma, e que eles hoje têm altos níveis de envelhecimento populacional. Países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, mas a gente pode observar isso também lá na Índia e em alguns outros países, é que a gente está num momento de destaque da nossa população economicamente ativa. Então, não é um problema ainda. Letra D. Ao contrário, ao contrário da América do Norte e da Europa, a América Latina apresenta um envelhecimento médio de sua população, acentuando suas fragilidades de suas economias e níveis de renda. Bom, até a vírgula aqui, né? Quando a América Latina apresenta um envelhecimento médio da sua população, tá certo. Mas quando fala que isso fragiliza a economia e os níveis de renda, tá errado. Porque o que acontece? A maior parte da população ainda latino-americana está em idade de se trabalhar. Então, isso sustenta e dá força à economia. Tanto que, quando os países desenvolvidos estavam nessa fase da pirâmide demográfica, eles tiveram um boom econômico tremendo, porque é a melhor fase para ter uma população que vai trabalhar. Então, é importante, nesse momento, onde a população está nessa idade produtiva, de se investir na economia, de se investir em cursos profissionalizantes, de se investir na própria população para que isso cresça. Mas talvez os países desenvolvidos não tenham essa prioridade de investir em população. Então, isso talvez daqui a uns 30 anos seja cobrado da gente. Bom, analisando a letra B, a transição demográfica não
representa um avanço das sociedades se não for acompanhado de uma política de distribuição de renda e democratização das estruturas sociais. É o que eu falei, gente, sei lá, torto e direito aqui. Acho que vocês devem estar até cansados do tanto que eu falei disso. Mas a transição demográfica não significa que um país é desenvolvido. Então, normalmente as duas coisas casam, mas elas não são totalmente relacionadas. Isso é Então, o que daqui a... fala no slide anterior, não é? É exatamente o que eu falei. Nossa, é verdade, Flora, sobre a teoria marxista, né? Sobre acesso à alimentação, distribuição de renda, né? Tá no Sim. slide anterior. Não tinha me ligado nisso. Mas é isso, gente. Acho importante, tipo, igual o comentário da Flora agora, sobre. É que quando a gente faz aula aqui pra vocês, a gente tem um raciocínio. Mas quando vocês veem a aula, vocês criam o próprio raciocínio. Eu acho que isso que é importante. Talvez os caminhos de vocês de pensar não sejam exatamente iguais aos meus, e ainda bem que não é, porque quando vocês estiverem lá fazendo a prova, quando vocês seguirem a vida de vocês, é no pensamento de vocês que vocês têm que confiar, tá bom? Acho que eu já falei demais, demais, demais. Então, eu vou deixar esse último slide de recomendações para vocês ouvirem música. Acho que hoje só tem música, né? Não, tem livros, literatura de cordel, que é uma coisa muito da hora. E é isso, gente.